Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje falaremos sobre distância de ponto até reta. A gente já viu distância de ponto a ponto, certo? Agora a gente vai ver distância de ponto até reta. Então aqui a gente tem, dado uma reta e um ponto, podemos encontrar a distância entre eles pela seguinte fórmula. Então, vamos supor que eu tenho uma equação de uma reta em um dado ponto. Eu vou ter que escrever a equação da reta da seguinte forma: ax mais by mais c igual a zero. Se eu não escrever dessa forma, vai chegar num ponto que eu vou ter dificuldade para resolver. Então, vamos buscar escrevê-lo sempre dessa forma para a gente resolver a distância de ponto e reta. E um dado ponto P, que seja x de P, ou seja, coordenada de x do P e y do P. Então, a fórmula que existe para cálculo da distância de ponto até reta vai ser A, ou seja, o coeficiente daqui, ou seja, o coeficiente do x lá da reta, vezes x de p, que é esse termo aqui, ou seja, a coordenada x do ponto, mais b, que é o coeficiente do y da reta, que multiplica por y do ponto, mais c, que é como se fosse o termo independente lá da reta. Beleza? Tudo isso em módulo, por quê? Porque eu não posso ter uma distância negativa, correto? Se eu não posso ter uma distância negativa, o termo lá de cima poderia dar negativo, por exemplo, se eu tivesse um x aqui negativo, esse termo aqui poderia dar negativo, então eu não posso ter isso como uma distância. Por isso que a gente certifica que não vai ser negativo colocando o módulo. Tudo isso dividido por a ao quadrado mais b ao quadrado, que é a é o coeficiente do x da reta e b é o coeficiente do y da reta. Então vamos aplicar essa fórmula. Então aqui eu tenho, dada a reta r, x mais 2y menos 8 e o ponto P, 3 e 5. Então primeira coisa, vamos achar os valores de A aqui nesse caso é 1, B nesse caso vai ser 2 e C nesse caso vai ser menos 8. X de P é igual a 3 e Y de P é igual a 5. Beleza? Então vamos substituir na fórmula. Então a gente tem que distância do ponto P até a reta R vai ser módulo de A, que é 1, vezes, vou puxar aqui para baixo, só para a gente ter a fórmula lá em cima. Então, A, que é 1, vezes x de P, que é 3, mais B, que é 2, vezes y de P, que é 5, menos 8. Tudo isso em módulo. Dividido por raiz de a ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, a partir daqui a gente tem 1 vezes 3, 3, mais 2 vezes 5, 10, menos 8. Tudo isso dividido por raiz de 1 ao quadrado, 1, mais 2 ao quadrado, 4. 1 mais 4. Então, a gente tem 3 mais 10, 13, menos 8, dá 5. Então, módulo de 5 dividido por raiz de 5. Quanto que é o módulo de 5? O módulo de 5 é 5. Então, a gente tem que a distância do ponto até a reta vai ser 5 dividido por raiz de 5. Mas a gente sabe que na matemática a gente não pode ficar com raiz no denominador. Então, isso aqui não pode acontecer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar, ou seja, multiplicar por raiz de 5 na parte de cima e na parte de baixo. Então, a gente vai ficar com 5, que multiplica raiz de 5 dividido. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, que dá 5, perfeito? Então, posso simplificar esse 5 com esse 5. Então, a gente tem que a resposta
da distância do ponto P até a reta R vai ser o que sobrou daqui, que é o próprio raiz de 5. Raiz de 5 unidades de comprimento. Beleza, pessoal? Um abraço!